Olá, meus amigos do YouTube. Galera, eu tô trazendo esse vídeo para vocês aqui, na verdade, para eu tirar uma dúvida. Na verdade, eu não vim trazer para ninguém soluções. Bom, não entre aspas, mas eu vim pedir que quem assistisse esse vídeo e tivesse um consentimento ou uma ideia mais elaborada que a minha e mais, como é que eu posso dizer, uma ideia mais construída em relação a esse tópico e essa dúvida que eu tô tendo, que por favor deixe algum comentário para mim aí na descrição do vídeo. Gente, qual é a minha dúvida? Eu tenho visto muito aí na internet, no YouTube, alguns tutoriais e vídeos ensinando como montar um gerador eólico. Só que aí eu me deparo com uma situação meio estranha, porque eu já li certos tutoriais na internet, assisti alguns vídeos explicando sobre o campo eletromagnético, como ele funciona, e a energia alternada e elétrica, campos de energia, de campos magnéticos para energia contínua e campos magnéticos para energia alternada. Então tem várias divergências em relação a isso. Só que na verdade todos dois são a mesma coisa. A energia contínua e alternada, elas se projetam da mesma forma. Os princípios são os mesmos, mas as características da energia não são. Por exemplo, a energia alternada, ela alterna de forma ordenada. Ela tem picos máximos e picos mínimos. E a energia contínua, ela vem em ondas, também com picos máximos e picos mínimos. Mas ela vem de uma forma mais contínua e suave do que a alternada, que são picos positivos e negativos que em alta velocidade, em hertz, né, elas se transformam numa energia oscilante quase imperceptível. Mas a minha dúvida é o seguinte em relação aos geradores eólicos. A gente vê muito falar aí que põe os ímãs norte-sul, né, em ordem, um depois do outro, para que gere um campo em cima de bobinas feitas de cobre. Qual que é a minha dúvida? Eu não me lembro qual foi o último vídeo que eu assisti que estava falando o seguinte: para 20 ímãs, você faz um gerador, né, um estator, com 15 bobinas de cobre. Então essas 15 bobinas de cobre, por que são 15? Porque existe um intervalo, né, entre elas que é obrigatório ter, né, não é essa palavra que se usa, mas é praticamente como se fosse. Não essa palavra que se usa, né, mas é praticamente como se fosse. Desculpa repetir porque eu pausei o vídeo, mas enfim, essa suposta falha, né, que existe entre a numeração entre os ímãs e as bobinas é de uma forma meio que obrigatória para que aconteça o quê? A energização das bobinas pelos ímãs. Só que o que eu tenho visto em tutoriais e outros vídeos mais técnicos falando sobre os campos eletromagnéticos em relação a bobinas de cobre em interação com ímãs, que é? É o uso do galvanômetro, né? Que é um aparelho que mede o campo magnético de ida e vinda, né? Ele sobe ou desce de acordo, ele fica no centro. Se o campo for norte, exemplo, ele vai para a esquerda. Se o campo for sul, ele vai para a direita. É onde ele mostra para a gente que o campo está oscilando de forma alternada a gerar energia. Só que o que eu tenho percebido também é que se, por exemplo, esse ímã norte aqui, se eu tirar todos os ímãs sus aqui desse prato exemplo que eu coloquei aqui nessa folha, se eu tirar todos os ímãs sul
e fizer, eu tenho aqui 16 ímãs, a metade disso são 8. Se eu tirar todos os sul, eu vou ficar com 8 ímãs norte. Se eu tiver 8 bobinas norte, ou melhor, 8 bobinas de cobre, ligada como? Vamos colocar aí 4 delas enroladas, todas elas no mesmo sentido, né? Sempre sentido horário. 4 delas enroladas juntas. 1, 2, 3. Não, vamos intercalar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso é uma bobina minha. E depois eu colocar 1, 2, 3, 4, a segunda bobina, unir essas duas pontas, esses dois inícios aqui. Aqui do lado de cá eu só tenho o ímã norte, lembrando disso. Do lado de cá eu ainda vou ter energia quando eu girar isso daqui. Só que eu vou ter energia como? Uma energia com menos oscilação. Ou seja, toda vez que o ímã norte passar em cima dessas bobinas, eu vou ter sempre um pico de carga e queda zerada. Pico e queda. Pico e queda. Por quê? Eu tenho o ímã norte passando por cima daquela bobina. Ele está gerando uma carga. Só que a bobina carrega estaticamente de energia e depois ela se descarrega aos poucos. Quando ela está se descarregando aos poucos, o outro ímã passa em cima dela de novo, norte, outra vez. Ela torna a subir. Para que serve o ímã sul? É para ele fazer a carga, essa carga elétrica que entrou dentro da bobina de cobre, ela faz ela agir ao contrário. O ímã norte faz ela dar um pico para cima, ou para o lado direito ou esquerdo em relação ao galvanômetro. E o ímã sul faz ela dar o pico forçado para o outro lado. E isso gera carga elétrica. Só que aí pergunto eu a vocês, se isso acontece quando o ímã norte e sul passa em cima de uma única bobina, por que eu tenho que colocar uma quantidade de bobinas menor que a quantidade de ímãs? Não deveria ser a mesma quantidade? Para na hora que o ímã passar em cima da bobina, passar sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte? Por que tem que existir esse eclipse entre elas? Essa defasagem, né, que é a palavra que usam muito, que eu não sei o que significa. Não deveria ser uma única bobina para um par de ímãs? 1 para 2? Então, 15 bobinas não precisam de 20 ímãs. Precisariam de 16 ímãs. Um a mais. Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, mais ou menos. Mas a minha dúvida é essa aí. Como que 5 ímãs a mais dentro de um gerador vão fazer essa defasagem de carga? Eu acho que não teria necessidade. Se eu tenho uma quantidade ímpar de bobinas de cobre, eu deveria ter sim uma quantidade par de ímãs. Só que não 5 ímãs a mais. Ou 8 ímãs a mais. Eu deveria ter apenas um a mais. Por quê? Sul, norte, sul, norte, sul, norte. Vai passando aqui em cima. Aqui, ó. Esses são os ímãs. Suponhamos que aqui sejam as bobinas. Se eu tivesse também 16 bobinas, eu não teria problema nenhum. Porque se passasse aqui em cima o sul, ó, o norte estaria vindo para cá. Quando ele passasse aqui em cima também, eu teria um recuo de energia. É onde o galvanômetro entra. O galvanômetro ele tem uma escala que vai de 0, exemplo, a 10 e a menos 10. Vamos supor que aqui seja mais 10 e aqui seja menos 10. Quando o norte passa lá em cima da bobina, ele tende para cá. E quando o sul passa em cima da bobina, ele tende para cá. É onde é gerado a carga elétrica. A eletricidade é gerada aqui, no meio. Então, para que eu preciso de 5 ímãs a mais ou 8 ímãs a mais? Não deveria ser pelo menos um a mais só ou nenhum? Aí muitos vão falar assim, ah não, Christian, mas porque se isso acontecer, vai haver aquele pico de energia, né?
aquele pisca-pisca toda vez que eles passarem aqui em cima. Mas existem bobinas feitas para isso, capacitores feitos para isso, para eliminar esse tipo de piscada do gerador. Eu acho que a ineficiência desses geradores está nisso daí, em exagerar na quantidade de bobinas ou ímãs. Eu acho que colocando uma quantidade razoável estaria bom. Então, a minha dúvida seria essa daí. Teria alguma necessidade de existir esse eclipse tão grande entre as bobinas? Será que um único ímã ou uma bobina a menos não seria suficiente para suprir essa necessidade? Até porque a energia gerada por esses geradores é alternada. Então não deveria ser assim, norte-sul, 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 norte-sul. Em alta velocidade de rotação, geraria um campo alternado de energia. As pontes retificadoras, os capacitores seriam responsáveis pela conversão dessa energia alternada em contínua e também removendo os picos de carga que ela gera. Então eu acho que tipo assim, eu já vi vídeos aí no YouTube mostrando o teste com uma única bobina. Tipo assim, enrola essa aqui, exemplo, ó, enrola 1, aí enrola 4, enrola a 7, enrola a 10, enrola a 13, entendeu? Faz uma bobina só com esses daqui. E quando faz o teste com essa única bobina aqui enrolada, com poucas espiras dependendo do fio, tem uma boa quantidade de carga elétrica, de eletricidade e de amperagem. Uma única bobina. Ó, ela enrolou aqui, saiu daqui, veio para 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 aqui. Não é o caso, é um exemplo que eu estou dando. No caso aqui, 4 não daria certo, mas 3 só daria. Como são 16, 3 ou 4 também daria certo. De 1 para 4, de 4 para 7, de 7 para 10, de 10 para 13, de 13 para 16. Daria certo, pararia aqui no lugar certinho. Só que a ideia seria o quê? É que se eu fizesse uma única bobina com esses números que eu acabei de colocar aqui, com os ímãs norte e sul também, ó, são 16 bobinas e 16 ímãs. Uma única bobina é de 1 a 16 que eu fiz aqui. Passando aqui em cima gera uma boa carga, uma boa amperagem. Para que tem que ter aquela defasagem de ímãs? É isso aí que eu não estou entendendo. Porque, a meu ver, isso aí anula o campo magnético da bobina anterior. Em vez de gerar mais, anula um campo. E é isso aí que eu não vejo eficiência.